Olá, aqui é a Raquel Aguineta e nessa aula você vai aprender a costurar esse organizador que ficou tão fofo, mas tão fofo que eu batizei de organizador fofura. Ele tem várias divisórias internas para você poder organizar as tuas joias, as tuas maquiagens e até os acessórios de costura. E ainda tem esse espaço aqui central que dá para você guardar bastante coisa aqui, viu? Esse sistema de fechar é muito bom. Você pode reforçar aqui na frente, olha, dando um laçarote e as tuas coisas vão ficar bem protegidas aqui. Perfeito para levar em viagens e também para decorar. Imagina só essa peça decorando o teu closet, a tua cômoda aí no teu quarto. Uma graça, né? Eu estou apaixonada por ela. E você, o que achou? Vamos costurar? Esses são os materiais que você vai utilizar para costurar essa peça. Basicamente, tecido e cordão. Aqui eu estou utilizando o tecido tricoline 100% algodão e o cordão de cetim. E olha só, eu tenho tecido de forro, que eu escolhi um tecido mais neutro, e o tecido que vai na parte externa da peça. É ele que vai dar o destaque e deixar a tua peça mais maravilhosa ainda. Então, capricha na escolha dessa estampa. E é também nos tecidos de topo, que são esses dois aqui, que vão na parte externa, que eu vou riscar o molde. E eu já quero conversar com você sobre isso, sobre os moldes. Você vai perceber na sua apostila que as medidas são de um quadrado. Exatamente. Então, aqui eu recortei um quadrado para todos os tecidos. E os moldes são assim, olha, circulares. Esse é o molde menor e esse é o molde circular maior. Na verdade, esse daqui é trabalhado, mas eu disponibilizei para você também esse molde aqui, que não é trabalhado, é um círculo completo. Aqui você vai ver que tem um quarto de um círculo, mas se você juntar 4 partes, você terá um círculo completo. Mas olha, eu gostei de trabalhar com ele assim. Então, você pode recortar o seu molde dessa maneira mesmo, para poder trabalhar a tua peça. Tanto esse molde aqui, que é o molde circular menor, quanto esse molde, que é o molde circular maior, são riscados no tecido de topo, tá? E eu risquei com a caneta fantasminha, que é a caneta apagável, do lado avesso do tecido. Como vai ser essa transferência do molde? Primeiramente, eu acho o centro do meu quadrado, fazendo um pique aqui, olha, nessa parte com a tesoura, um piquezinho aqui e um piquezinho aqui também. Aí, eu coloco centralizado pique com pique e acho o centro do outro lado também, olha. Se você quiser, você pode até levar o ferro de passar para que essa marcação seja feita bem perfeitinha, tá? Depois que eu encontrei o centro nos 4 lados do meu quadrado, eu vou riscar de fora a fora. Então, eu peguei aqui a minha régua, pode ser a régua comum, alinhei com as marcações e passei um traço, um risco com a caneta fantasminha, da mesma maneira, assim, fazendo uma cruz. Tudo com a caneta apagável, tá? Aí, eu venho aqui com o meu molde e alinho certinho com essas marcações, olha, aqui e aqui. Deixo ele bem posicionado, espalma a mão, né? Deixa a sua mão bem aberta. Ou você pode utilizar também uma régua de apoio. E aí, você vem
com a caneta fantasminha, que eu vou pegar aqui para te mostrar. A régua acabou fazendo um reflexo, né? Mas eu vou tirar ela, mas você vai perceber que a régua vai estar aqui. E aí eu venho riscando, olha, com bastante cuidado para que o meu molde não saia do lugar. Perceba que o risco é feito só aqui, olha. Aqui não precisa, porque eu já risquei para encontrar o centro. Riscou aqui, eu venho do outro lado, alinho novamente aqui, alinho aqui e repito o processo. Risco com a caneta apagável e faço isso nos 4 lados. Lembrando que eu utilizei o molde trabalhado, mas você também pode utilizar o molde circular se você quiser, tá? Eu deixei disponibilizado os dois para você. A mesma coisa eu vou fazer aqui, olha, no tecido, no quadrado menor, tá? Achei o centro, tudo igualzinho. Venho com o molde, coloco bem alinhado e vou riscando o círculo. Caso você prefira trabalhar com o círculo completo, é muito simples também, tá? Como você vai fazer? Olha, você vai montar 4 vezes essa parte aqui. Então, você vai lá, recorta 4 vezes, não precisa nem recortar 4 vezes. Pega uma folha, seu papel de molde, faça o X, né, bem centralizado, coloca lá o seu molde, que na verdade é esse aqui maior, né? Coloca lá o seu molde uma vez, risca e vai fazendo isso. E aí, você vai ter o círculo assim, olha, o molde completo. Você vai trabalhar com o seu molde da maneira que for mais fácil para você. Eu achei prático assim, por isso eu até disponibilizei dessa maneira, mesmo porque não cabia na folha de molde, né? Que é disponibilizada na apostila para você. Bom, primeiramente, nós vamos começar a trabalhar a divisória interna, o círculo interno, que é essa parte aqui central. Primeiro, nós trabalharemos ela. E, por último, a parte externa, tá? Com o molde já transferido para o tecido de topo, para o lado avesso, eu vou unir as duas partes, topo e forro, lado direito com direito do tecido. Coloca assim bem alinhado, não precisa achar o centro não, tá? Você só centraliza, deixa o quadrado, os dois, né? Opa! Os dois quadrados, engasgando, né? Os dois quadrados bem alinhados. Coloca aí uns alfinetes, para que não saia do lugar. Eu gosto de colocar bastante alfinete, viu? Coloca aí uns 2 alfinetes em cada quadrante, né? Para que essa costura não saia do lugar. Bom, feito isso, faltou um aqui, olha. A hora que você for colocando os alfinetes, você vai também alisando, né, ajeitando o teu tecido. Feito isso, você vai fazer uma costura definitiva em toda a volta, em cima do risco. Você pode fechar esse círculo, tá? Começa e finaliza com retrocesso. Procura fazer essa costura bem redondinha, em cima da linha, do risco mesmo. E se por algum motivo sair fora, finaliza a costura, depois você volta lá naquela parte onde saiu fora do risco, né? E refaz ali com retrocesso, tá? Aqui eu já costurei, acho que desse lado aqui você vai conseguir ver melhor, ó. Fiz toda a costura, eu fiz com aquele ponto bem miudinho, número 2, tá? Porque aí, na hora de desvirar a peça, o resultado fica melhor. E aí, é só recortar bem rente, mais ou menos deixando aí uma distância de meio centímetro,
ou você recorta com a tesoura de picote, tá? Aqui eu vou recortar com essa mesma. Você vai recortar aí, deixando essa pequena distância, olha. Você vai recortar em toda a volta do círculo, tá? Esses pedacinhos de tecido que sobram, eu arranco essa pontinha, recorto, né? E guardo, não jogo fora, não. Porque, olha, dá para fazer patchwork, né? Então, você guarda aí os retalhos também. Ai, dá para fazer fuxico, inclusive. Aqui está o meu círculo todo recortado. E eu percebi que o meu tecido de forro é um tipo de tecido que desfia muito. Então, o que eu fiz? Bati uma costura zigue-zague, bem miudinha, ó, bem estreitinha, em toda a volta. Então, faça isso se o seu tecido de forro estiver, ou qualquer um dos tecidos, né? For um tecido que desfia muito. Por quê? É uma peça que eu não vou rebater a costura, tá? Então, se o tecido não for com a trama bem fechadinha e tiver essa tendência de desfiar, a costura pode se soltar durante a lavagem da peça. Então, é importante fazer esse zigue-zague. Bom, depois disso, eu vou achar o centro, ele ainda está pelo lado avesso, tá? Vinca bem aqui nessa região, aí dobra novamente, dá uma boa vincada, né? O importante é que você encontre o centro do teu círculo. E eu fiz um X aqui, olha, que dá 2 centímetros no total, a partir do centro, 1 centímetro para baixo, 1 centímetro para cima, só mesmo para ter um padrãozinho para seguir, tá? Eu fiz essa marcação no tecido de forro e eu vou fazer um pequeno corte aqui para poder desvirar essa peça, tá? Cuidado para não cortar o tecido de topo. Então, você vai puxar ele assim, olha, para facilitar. Você pode usar também um desmanchador de costura, né? Mas olha como fica prático. Vem com uma tesourinha, faz um picotinho. Talvez nem seja necessário fazer em X, né? Em cruz, mas eu vou fazer para não ter dificuldade alguma na hora de desvirar. Faz o outro cortezinho aqui. E por aqui, por essa abertura, eu vou com bastante delicadeza, puxando o tecido de dentro, ó. Vai puxando, puxando, com cuidado e desvirando a sua peça. Vai dar, inclusive, uma esgarçadinha aqui no seu tecido de forro, mas é melhor do que você deixar a abertura maior do que 2 centímetros para cada lado. Perdão, 2 centímetros no total, tá? Depois que você desvirou, você enfia o dedo aqui por dentro e vai fazendo isso aqui, olha. Dando uma leve puxadinha para a costura assentar melhor, tá? Isso vai dar um efeito, um acabamento bem melhor na tua peça. É só uma leve puxadinha, por isso que o ponto, na hora de fazer essa costura, precisa ser o ponto 2. Ponto miudinho, né? Para que não fique aparente e não se desfaça também. Então, depois que você fez isso em toda a volta do círculo, você leva para o ferro de passar e deixa esse círculo bem passadinho, com essa costura bem bonita. Aqui está o meu círculo passadinho, com as costuras bem assentadas, pronto para ser trabalhado. Qual que é o próximo passo? Veja que eu já trouxe para cá o meu tecido de forro do quadrado maior, com o lado direito voltado para cima. Eu vou pegar esse círculo, não se preocupe com aquela abertura, tá? Não vai se desfazer, pode deixar ela desse jeitinho mesmo, não precisa fechar. Eu vou dobrar, centralizando bem centralizado mesmo, bem alinhadinho aqui, olha. Levo para o ferro de passar e passo bem para vincar essa região aqui, ó. Vou vincar bem, porque eu preciso achar o centro. Coloco um alfinete para marcar onde ficou o vinco. Abro a peça, o círculo, né?
Dobro novamente para vincar o outro lado. Aí passo aqui novamente e coloco um alfinete para marcar. Então, olha só, ele vai ficar com o vinco em cruz, vincado, e eu coloquei os alfinetes para marcar. Eu acho mais fácil, porque se eu precisar passar essa peça e marcar com a caneta fantasminha, vai acabar saindo a marcação. Então, eu já deixo um alfinete posicionado aqui. E outra coisa, eu acho aqui onde ficou bem o centro, eu venho e marco com a caneta fantasminha no centro um xizinho ou uma bolinha, mas eu preciso saber onde é o centro aqui, tá? Feito isso, no círculo menor, que é a parte interna da peça, eu vou achar o centro também do meu quadrado. Como? Leva para o ferro. Passa, alinha bem aqui, né? Deixa tudo bem alinhado, passa, acha o centro aqui, faz um pique com a tesoura, depois alinha o pique com pique e passa novamente, ou se não quiser passar, mas vai por mim. Essa hora aqui é bom passar, tá? Porque a gente vai se basear pela marcação, pelo vinco, a parte que ficou vincada. Passa aqui também, faz o piquezinho aqui. Então, ele vai ficar dessa maneira aqui, olha, vincado em cruz. Acho o centro também aqui, vem com a caneta fantasminha, olha. Eu fiz um xizinho aqui, tá? Lado direito voltado para cima. Então, eu venho com o meu círculo e vou posicionar no centro, alinhando com a marcação que ficou no forro. Alfinete, aqui, ó, perdão. Alfinete com o vinco do forro, alfinete com o vinco do forro. E assim nos 4 cantos desse círculo, né? Como se o círculo tivesse canto, mas você entendeu. Tá, mas como é que eu vou saber que essa peça, que esse círculo está centralizado no meu quadrado? Por isso que eu fiz essa marcaçãozinha aqui, olha. Eu venho com o alfinete e passo bem no centro do círculo, ó. Então, vai ficar assim, ele vai sair aqui. Aí, eu pego essa pontinha do alfinete e posiciono no centro do meu quadrado de forro. E aí, o círculo vai descer, olha, eu fico segurando aqui o alfinete, tá? Você vai perceber que não vai ter jogo do seu tecido. Você percebe, olha, que ele tá no centro exatamente da peça. Porque não basta estar no centro alinhado aqui, né, olha. Ele precisa estar centralizado, ou seja, nem puxado muito para cá e nem muito para cá. Essa distância aqui tem que ser a mesma dessa, que vai ser a mesma dessa daqui de cima e a mesma daqui, olha, tá? Então, eu acho dessa maneira aqui, que, né? Se você conhecer uma outra maneira, depois você compartilha comigo, tá? Então, pronto, ó, achei o centro e aí está. Sem jogo aqui no meio, você vai perceber que o tecido não repuxa, isso significa que ele está centralizado. Tiro o alfinete daqui, sem mexer no tecido, lógico, né, no círculo, e venho com o molde central. Esse molde central, você também vai achar o centro dele. Como? Você dobra. Dobra ele assim, ó, unindo bem, deixa bem alinhadinho, né? Dobra novamente, bem alinhado, tá? Não pode ser fora de alinhamento. E aí, você vai ver que vai achar o centro aqui. Vem com o alfinete, marca, pode marcar, olha, com o lápis, faz uma pequena bolinha, né? Fura no centro com o alfinete e vamos seguir o mesmo processo, ó. Eu não deixei marcado aqui? Vem com o molde, com o alfinete que passou aqui pelo molde, ó. Posiciona lá no centro da marcação e desce o círculo central. Então, ele vai ficar assim, olha, bem centralizado. E sabe aquela marcação que a gente fez aqui, ó? Você vai perceber que ela vai alinhar, na verdade, precisa estar alinhada com o risco aqui, olha, né? Na verdade, nem precisa tanto nesse momento, mas depois a gente vai precisar disso. Então, tá aqui, ó, meu círculo posicionado no centro, tirei o alfinete, venho com a caneta fantasminha sem movimentar o círculo, tá?
e faço um risco, ó. Tudo isso que eu estou fazendo é sem movimentar o círculo e sem movimentar o tecido de forro. Se você não tiver certeza de que você vai manter essa peça no lugar, os dois tecidos no lugar, depois que você posicionou o seu círculo, já bota ali uns alfinetes para garantir que ele não vai sair do lugar. Inclusive, eu vou fazer isso já, ó. Né? Eu já risquei, então eu já venho aqui, coloco os alfinetes bem. Pode distribuir sem dó, tá? Os alfinetes aí, no seu círculo. Com cuidado para não sair do lugar. É importante, viu? Não sair do lugar. Para essa peça ficar bem bonita, né? Bem uniforme. Então, você vai colocar aí os seus alfinetinhos da maneira que você já está acostumada, né? Coloca vários para não sair do lugar realmente. Né? Tá tudo alinhado, olha, tudo bem certinho. Verifica, né? Ok. Feito isso, qual que é o próximo passo? Costurar aqui em cima, olha. Eu vou fechar esse círculo com uma costura definitiva, o ponto miudinho, ponto 2, com retrocessos. Essa costura é feita em cima do risco, olha, desse risco que eu fiz. E é uma costura que vai prender o círculo, que é a parte interna, onde vão ser feitas as divisórias, ao forro. Círculo central já costurado. E eu falei para você costurar com o ponto miudinho, o ponto 2. Mas olha, não é necessário não, tá? Porque a gente não vai mais recortar nada dessa parte aqui. Então, você pode costurar no ponto 2,5 até 3. Já vai estar de bom tamanho. E procura fazer esse círculo o mais circular possível, tá? Para que fique um trabalho bonito, né? É lógico que perfeito muitas vezes não vai ficar, mas vamos dar o nosso melhor. Repara que eu não tirei os alfinetes. Eu posso tirar apenas os alfinetes que eu coloquei para segurar o círculo, mas manter os alfinetes onde tá as marcações aqui, olha. Por quê? Porque vai me ajudar em algum momento aqui, tá? O próximo passo é fazer as divisórias. São 8 divisórias. E aqui tem uma maneira simplificada de fazer essas divisórias. Sabe aquele molde central, o mesmo que eu utilizei para riscar aqui? Eu vou dividir ele em 8. Opa, engasguei aqui. Em 8 partes, tá? Como vai ser feita essa divisão? Precisa ser feita bem certinho, o melhor possível. Dobra ao meio, acha o centro e risca. Aqui. Depois, dobra novamente, acha o centro, né? Aqui, olha, e risca. E aí, depois que eu dividi o círculo em 4 partes, eu preciso dividir cada parte em 2 partes, para poder ficar como uma pizza, dividida em 8, né? Então, eu vou unir aqui, olha, marcação com marcação, bem certinho, assim. Faço um vinco aqui e risco. Do outro lado, a mesma coisa. Essa marcação com essa, eu vou unir as duas, ó, assim. Vinco aqui e risco, né, unindo esse ponto com esse. Dessa maneira, eu vou fazer nos outros 2 lados, para poder dividir o meu círculo em 8 partes, tá? Depois que eu dividi em 8 partes, eu vou posicionar ele aqui. Eu posso até colocar uma fita crepe. Uma fita crepe para deixar ele bem no lugar. Coloca a fita crepe aqui, olha, no seu tecido. E procura deixar também alinhado, ó. Tá vendo aqui? Deixa alinhado com
com o seu alfinete, ó, essa parte aqui alinhada com o alfinete, os riscos alinhados com os vincos, né, com as partes vincadas. Então, eu vou posicionar o meu círculo bem centralizado. A fita crepe é só para ele não sair muito do lugar. Mas, como eu já sei onde vai ser feita a minha costura, eu posso vir aqui, olha. Não tinha pensado nisso, pensei agora, ó. Colocar aí uns pedacinhos de fita crepe, só em algumas partes aqui, olha, entre riscos. Olha, esse molde tá dando reflexo, né? Eu não imaginei que fosse. No próximo eu vou usar o molde do papel pardo para a gravação, fica bem melhor. Então, assim, ó, tá? Aí, feito isso, eu vou pegar a minha régua com a caneta fantasminha. Aqui, olha. Ou giz, né, de costureira. E agora sim eu já posso tirar os alfinetes. Porque eu já tenho aqui, olha, as minhas marcações certinhas no meu círculo. Então, eu venho aqui e vou riscar. Deixo o meu círculo bem certinho, né, bem alisado aqui. E venho e vou me basear nessa linha aqui, olha, tá? Posiciono a régua e risco do centro circular até a ponta. Não precisa passar da ponta. Se quiser passar só um pouquinho, mas não é necessário, tá? Então, eu venho daqui, olha, riscando. Você vai perceber que às vezes vai sair até um pouco fora daquela outra marcação que a gente fez aqui, olha. Não tem problema. O importante é aqui, ó, tá? Então, vem aqui, olha, e vou riscar em todos os riscos. Vou riscar no círculo para poder fazer as divisórias. Em cima desses riscos é que eu vou fazer uma costura, tá? Então, você vai riscar bem certinho para poder ficar a costura também bem certinha. Depois que eu depois que eu fizer todas as marcações, dividindo esse círculo em 8 partes, aí sim eu posso tirar as fitas crepes e retirar o molde aqui central. Coloco os alfinetes, deixa bem presa essa parte, porque agora nós vamos costurar em cima da linha, em cima desse risco aqui. Qual que é o cuidado que eu preciso ter? Esse tecido não pode descer, né? O círculo, ele não pode sair do lugar. Então, você vai costurar ele, ajeitando bem, para que ele fique bem esticadinho, tá? Começa com retrocesso e finaliza com retrocesso. Você pode começar a costura daqui de baixo e finalizar aqui em cima, ou o contrário, começar aqui em cima e finalizar aqui embaixo, tá? Eu gosto de começar de baixo para cima, porque aí se tiver que empurrar algum tecido, porque normalmente o pé calcador faz isso, né? Então, ele vai empurrar sempre, né, espaçando, sempre para fora. Então, vem aqui, faz o retrocesso, costura em cima do risco, finaliza com o retrocesso. Esse retrocesso precisa ser bem reforçado. Então, dá uns 4 pontos aí de retrocesso, porque é um bolsinho, né? E no movimento, ele acaba tendo uma pressão maior, né? Então, dá um reforço aí, mas faça um retrocesso bem caprichado, tá? Em todas as marcações. Ah, só mais um detalhe. Essa costura em cima do risco, ela vai ser feita, olha, do círculo, né, para fora. Ela não vai avançar para dentro do círculo, tá? É daqui, dessa parte, ó, dessa parte aqui até aqui, somente, tá? Olha só como ficou bonita essa costura. Pelo lado de trás, você vai conseguir
enxergar melhor, né? Olha. Corta todas as linhas, deixa a tua peça bem limpa, tá? E agora eu quero te dar uma dica de acabamento de retrocesso. Porque quando a gente finaliza com o retrocesso, às vezes fica aquela, às vezes não, dependendo da maneira que a gente finaliza, fica sobrando um pedaço de linha. Mesmo que você corte, ele fica meio visível e acaba não dando uma aparência muito bonita na peça, no acabamento. Então, como que eu faço? Observa bem. Aqui, olha, nesse caso, eu comecei a costura aqui, certo? Então, eu vim, voltei com o retrocesso e segui novamente em diante com a costura. Quando chegou aqui, eu voltei com o retrocesso, avancei para frente novamente e ao invés de finalizar ela aqui, eu retrocedi novamente, finalizando aqui, tá? Deixa eu aproximar para poder te mostrar novamente. Então, eu comecei aqui a costura, vim, fiz o retrocesso e continuei, segui para frente, ó. Quando chegou aqui, bem na bordinha do meu círculo, eu retrocedi, vim para frente novamente e ao invés de finalizar aqui, eu voltei, retrocedi, né? E finalizei aqui. Porque mesmo que fique uma pontinha, ela vai estar para dentro, ela não vai estar aqui na ponta. Parece que aqui aparece mais, né? Não sei, tem essa sensação. Olha aqui, ó, tá vendo as pontinhas aparecendo? Por mais que você corte, às vezes elas ficam levantadinhas. Então, antes ficar levantadinha mais para dentro, mais escondida, né? Então, é dessa maneira que eu faço, tá? Bom, feito isso, qual é o próximo passo? Colocar sobre essa estrutura toda o tecido de topo para fechar o nosso organizador. Então, eu venho com ele aqui, não tem posição, eu simplesmente vou alinhar o quadrado, né? Coloco bem alinhado aqui, olha. Pique com pique, importante, tá? Porque a gente não achou o centro da peça, então, coloco o alfinete no pique com pique, porque eu preciso que essas costuras aqui das divisórias se encontrem o mais próximas possíveis do desenho que a gente fez aqui, tá? Então, é bom alinhar sempre. Deixa tudo muito bem alinhado. Depois que você localizou os piques, nos quatro cantos, né? Nos 4 lados do quadrado, e marcou com o alfinete, prendendo já os 2 tecidos, o de topo e o de forro, você vai fazer o seguinte: você vai alisar toda a sua peça. Você vai fazer isso nas 4 partes, tá? Eu vou demonstrar aqui em apenas uma. Você vai alisar o seu tecido jogando ele para fora e vem aqui com o alfinete. Alisa, segura, coloca um alfinete voltado para fora, certo? Alisa novamente, segura, coloca um alfinete deitado. Alisa, segura e vem com o alfinete apontando para fora. É só uma dica de alfinetação. Será que existe essa palavra? Alfinetação? Bom, estou inventando agora. É só uma dica nesse processo de alfinetar. Ficou mais bonito assim, né? Processo de alfinetar. Para que o seu tecido ele fique bem alinhado, né? A tua peça fique bem costurada. Porque com todas essas costuras que a gente fez aqui para colocar as divisórias internas, é normal que esse tecido de forro dê uma repuxada. Então, quando eu colocar esse tecido de topo aqui, eu vou ter a impressão de que ele tá maior, né? Realmente, ele ficou um pouco mais amplo por conta dessa costura anterior aqui no tecido de forro. Por isso que é importante a gente fazer esse carinho, né? Jogando ele sempre para fora e alfinetando um alfinete em pé,
um deitado, um em pé, um deitado. Isso vai ajudar bastante na próxima costura que a gente vai fazer. Se quiser colocar aqui também, ó, pode. Não tem problema. Eu acho que a gente não peca por excesso de cuidado, não. Nesse caso aqui, não. Né? No caso das nossas costurinhas. Então, você coloca aí os alfinetes que você considerar necessário. Olha só do outro lado. Consegue ver os alfinetes? Quase nada, né? Aqui desse lado também dá para ver os pontos coloridinhos, ó, tá? Feito isso, qual é o próximo passo? Costurar em cima da linha, em cima do risco. Então, olha só. Eu posso começar, na verdade, não é que eu posso, eu gosto de começar a costura, eu vou te mostrar onde, ó. Vou colocar aqui um alfinete amarelo para destacar, deixa eu tirar esse. Na bordinha da pétala, na parte arcada da pétala. Vou pegar o meu molde para te mostrar melhor. Assim, olha, eu gosto de começar a costura nessa parte aqui arcadinha, né? Então, eu coloco os alfinetes aqui para marcar a abertura que eu vou desvirar essa peça. Nesse caso, eu não vou poder cortar o tecido, porque a peça já vai estar finalizada. Então, eu preciso deixar essa abertura aqui. Algumas pessoas gostam de costurar ela inteira, desmanchar um pedacinho, desvirar e refazer. Eu prefiro fazer dessa maneira aqui. Você vai escolher a melhor forma para você, tá? Então, como que eu vou fazer? Costurar em cima do risco, começo aqui com retrocesso e venho costurando em toda a volta. Finalizou aqui em cima com retrocesso. No outro lado, né? Aqui vai ser a abertura para desvirar. E como vai ser o ponto? Agora sim, eu vou usar o ponto miudinho, o ponto número 2 de largura. Porque para essas peças circulares, fica muito melhor. Essas peças que tem que desvirar assim, precisa dar um formato, né? Curvo, curvatura, usar um ponto miudinho fica melhor. Então, é só fazer essa costura e eu já volto aqui para te mostrar. Só mais uma coisa. Essa abertura que eu vou deixar tem mais ou menos 3 centímetros. Não precisa passar muito disso, não. 3, 3,5. Costura toda finalizada. Olha só o lado de trás como ficou. Agora, qual é o próximo passo? Recortar esse excesso todo de tecido, deixando uma margem de meio centímetro, mais ou menos, ou recortar com a tesoura de picote, com um pequeno detalhe. Aqui, onde é a abertura, olha, foi deixada aquele espacinho, né? Foi deixado de mais ou menos 3 centímetros para poder desvirar a peça. Então, eu vou deixar um dentinho aqui de tecido. Eu não vou recortar rente a minha costura. Eu vou deixar esse dente aqui. Eu vou fazer o recorte e já trago aqui para você ver como vai ficar essa abertura aqui, que vai dar um acabamento especial à peça. Olha só, já recortei em toda a volta, deixando um espaço de mais ou menos meio centímetro, né? E deixei esse pedacinho aqui para te mostrar como que você deve fazer para ficar até mais fácil na hora de dar o acabamento depois, que vai ser pontinhos à mão. Então, eu venho aqui, olha, continuando com o recorte, né? Aí, chegou aqui na abertura, eu faço um dente, ó. Eu deixei até riscado para poder te mostrar. Assim, olha. Dessa maneira aqui, olha. Vai ficar um dentinho, né? Uma pequena sobra de tecido. Porque na hora de desvirar, a gente consegue finalizar o acabamento bem melhor do que se eu recortasse com uma margem assim, olha,
tá? Bom, agora é que são elas. A gente vai desvirar essa peça com bastante cuidado, porque, olha, a abertura é pequena, né? Eu não deixei uma abertura grande. Então, vai desvirar com bastante cuidado. Mas antes de desvirar, vamos fazer aqui, olha, o seguinte. Eu vou enfiar meu dedo aqui por dentro e vou abrindo assim, olha. Eu posso fazer isso depois de desvirar, mas eu já vou aproveitar agora, porque fica melhor, sabe? Quando a gente desvira a peça, a costura fica mais assentada. Então, você vai dar uma leve puxadinha. Caso você se esqueça, você pode fazer depois, tá? Então, dá uma leve puxadinha, ó, para assentar melhor a costura depois. E aí, é só desvirar a peça, com bastante cuidado, hein? Só mais uma dica que eu quero dar para você é o seguinte. Eu disse que o meu tecido de forro, ele tende a desfiar. A trama dele é um pouquinho mais aberta. Então, por conta disso, eu eu reforcei uma costura tipo zigue-zague em toda a volta. Enquanto eu recortava, eu fiquei refletindo sobre isso. Que tal se você fizer esse acabamento zigue-zague, mesmo que o seu tecido de forro seja um tecido de qualidade superior, né? Eu acho que é um reforço a mais que a gente dá para a peça. E não, eu acredito que não vá comprometer o resultado, né? Aqui nesse caso, já é um pouquinho diferente, porque eu tenho essa parte aqui da pétala, né? Que é uma parte que, inclusive, eu acabei não mencionando, que eu preciso fazer isso aqui, olha. Dar um piquezinho em cada uma delas, né? E depois que eu der esse piquezinho, eu vou fazer a costura tipo zigue-zague, de maneira que eu não pegue esse intervalo aqui dos piques. O que isso significa? Que eu vou fazer essa costura somente aqui, olha. Por garantia mesmo, porque eu estou um pouco insegura com relação a esse tecido de forro. Mas, se o seu tecido for de boa qualidade e você achar que não é necessário, então, depois de fazer esses piques, é só você desvirar a peça, soltar bem com o palito, o hashi, não é? Soltar bem a costura e dar uma boa passada com o ferro. Lembra que se você for fazer o zigue-zague, como eu fiz, precisa depois fazer os piquezinhos, tá? Com cuidado para não chegar na costura. Aí sim, você vai desvirar a sua peça. Depois que você desvirar a sua peça, você vem com o palito e passa com bastante delicadeza aqui, ó. Aliás, toda peça que você precisar usar o palito, né, que é um palito assim, olha, sem ponta, é um processo que você faz com cuidado, ó, porque às vezes a gente vai com tanta força, a gente não mede a pressão, né, a intensidade da nossa força e acaba até danificando a costura. Então, vem com delicadeza, soltando bem, leva para passar, deixa bem passadinha, senta essa costura, tá? Aqui, olha, você pode até fazer esse movimento onde ficou o pique, né? Você faz esse movimento e na hora de passar, não deixa o tecido entrar para dentro. Você vai soltar bem essa costura para fora, tá? E aqui, olha, onde ficou a abertura, você vai perceber como vai ser mais fácil fazer o fechamento. Lembra, essa é uma peça que o charme dela é não rebater. Eu achei que ficou bem mais bonita. Depois eu vou te mostrar a diferença. Então, você vai precisar fechar essa abertura com ponto invisível, aqueles pontinhos feitos à mão. Pega uma linha mais próxima possível do tecido, o tom, né, da linha, e aí depois que você passar, já passa no formato arredondadinho. Se precisar, põe um pouquinho só de cola pano, né? Acho que não é nem necessário,
mas se precisar você passa. Então, você dobra no formato arredondadinho e faz os pontinhos invisíveis à mão, com bastante capricho, tá? Um dos segredos para essa peça ficar bonita é também o processo de passar com o ferro de passar. Pois é. Então, capricha na hora de fazer esse processo, né, de passar, tá? Aqui, olha, eu já fechei com os pontinhos invisíveis, então ficou bem discreto mesmo, nem se percebe que é aqui a abertura. Eu coloquei o alfinete mesmo só para marcar e poder te mostrar. Uma coisa que eu quero te falar. Eu disse que eu prefiro que a peça fique sem o rebatido, mas é uma preferência pessoal, é um gosto pessoal. Você pode rebater também com uma costura aqui, olha, em toda a volta, né? Pode rebater com um ponto decorativo. E eu quero te mostrar um modelo que eu fiz, que é esse aqui, e que eu fiz dessa maneira, rebatido. Mas eu achei que não ficou tão graciosa quanto uma peça, que é essa daqui, que eu fiz sem rebater. Mas, como eu disse, é um gosto pessoal. Então, olha, eu utilizei um ponto decorativo para fazer esse acabamento, né? Mas eu, ainda assim, prefiro deixar sem rebater. Eu rebati, inclusive, a parte interna, olha. Rebati o círculo interno, aqui tá até com as minhas bijus aqui já. Então, eu fiz esse ponto decorativo, mas eu não gostei tanto do resultado. Mas olha só, para você saber se você vai gostar ou não, você precisa fazer, né? Eu só sei que eu não gostei porque eu fiz o rebatido. Então, eu dou essa sugestão para você, essa outra opção, né? De rebater as costuras dos dois círculos, caso você queira, tá? Então, olha só que linda ficou. E olha o lado de dentro. Perfeito, né? Maravilhoso, olha. E eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Se você observar essa peça, as costuras, elas estão praticamente, quase, né? Não totalmente, mas quase alinhadas com essa parte aqui, ó. Tá vendo esse meinho? A costura tá, em algumas, ela quase alinha, ó. Tá vendo, ó? Quase, né? Então, é esse resultado que eu quero, ó. Algumas alinham praticamente, né? Por quê? Porque vai ficar mais bonita a tua peça. Por isso que é bom seguir aqueles riscos e aquela parte toda, que foi aquele processo de vincar, né? Gostei dessa palavra, processo. Processo de alguma coisa. Achei chique. E outra coisa que a gente precisa observar, mas que nem sempre vai dar certinho, é essa distância aqui, olha. Então, é bom que ela seja a mesma, né? Em toda a extensão da peça, mas nem sempre vai bater, porque às vezes sai um pouquinho do lugar, né? Não vamos nos descabelar por causa disso. Então, a gente precisa chegar no máximo, no nosso melhor, né? Que essa parte aqui fique uniforme, tá? Dito tudo isso, qual é o próximo passo, Raquel Aguineta? Vamos, que eu quero finalizar essa peça. Olha só, próximo passo é fazer o canal do passante aqui, ó. Esse canalzinho por onde vai o cordão, né? Tem um canalzinho aqui, não vai dar para ver muito bem a costura, mas a gente precisa fazer esse canal por onde vai correr o cordão. Como ele vai ser feito? Eu vou me basear nesse círculo central aqui, nesse, olha. Círculo central não, perdão, nesse círculo aqui onde estão as divisórias. Então, eu venho com uma costura definitiva. Quando eu digo costura definitiva, é que o ponto dela é entre 2,5 e 3. Uma costura de acabamento, bonita, né? Então, eu vou começar com ela, escolha aí um lugar, né, para você começar, com retrocesso discreto, bonitinho, né? E vem com ela circundando aqui, olha. Então, ela vai pegar, né? Vem aqui, ó.
em toda a volta da peça. Finaliza com retrocesso também. Feita essa costura, você vai dar uma distância de 1 centímetro, não menos do que isso, por favor, tá? Porque senão, seu cordão não vai passar nesse buraquinho, nesse canal, né? Então, você vai fazer a primeira costura, a segunda costura, você vai fazer com 1 centímetro de distância. Começa e finaliza no mesmo lugar da anterior, né? Para ficar tudo próximo ali. Eu vou fazer essa costura e venho já te mostrar como vai ficar. A primeira costura foi feita. Olha só do outro lado como ficou. Aqui do lado do tecido de topo, tecido externo, ela vai ficar aparente mesmo, tá? Assim como no tecido interno, que é o tecido de forro. Eu quero que você não fique tão preocupada se essa costura vai sair um círculo perfeito, né? Circular totalmente, 100% círculo. Por quê? Porque o tecido vai ficar todo enrugadinho, olha. E essas pequenas imperfeições não vão aparecer, tá? O importante é que você circule, né? Esse tecido aqui, essa parte central, sem costurar o bolsinho, a entrada do bolso, cuidado, tá? Então, eu utilizei na máquina industrial o pé calcador de zíper, que é aquele dentinho de coer bem estreitinho, sabe? E você pode encontrar aí um pé calcador que facilite essa costura circular rente às divisórias, tá? Bom, feito isso, eu vou partir para a segunda costura, que precisa ter essa distância de 1 centímetro. Como que eu faço? Olha, o jeito mais prático que eu encontrei e que vai sair com 1 centímetro de distância é marcando aqui, olha, com a caneta fantasminha. Ou você pode construir um molde que tenha essa medida aqui, aí você vai e risca, né? Mas eu prefiro me basear aqui na costura anterior, então eu vou riscando dessa maneira que você está vendo. Olha, e depois eu vou unir essa costura, né, com um traço. Essa caneta é apagável, lembrando, né? E aí eu vou costurar em cima dessa linha aqui. Não pode ser menor do que 1 centímetro, porque aqui dentro vão passar os dois cordões, né? E eles precisam ter espaço para deslizar. Então, precisa ter 1,1, 0,9 não pode ter, tá bom? Então, você vai fazendo isso, olha, em toda a volta até você fechar esse círculo. Uma observação, uma dica importantíssima que eu quero te dar na hora de fazer a primeira costura, e lógico, a segunda também, essa costura circular, é que a tendência do tecido de forro é correr, é sair do lugar. Inclusive, o meu saiu um pouquinho, eu precisei dar uma ajeitada aqui. Então, coloca uns alfinetinhos e na hora de costurar, vai cuidando para que o tecido não corra, tá? Porque senão ele vai formar umas pregas assim, ó, igual formou aqui. São sutis, mas acaba deixando o trabalho comprometido, né? Então, tome esse cuidado na hora de fazer as duas costuras circulares. Só relembrando, então, depois eu vou unir os tracinhos assim, olha. Ah, Raquel, não tem essa necessidade, não. Eu já consigo me basear bem ali com o pé calcador. Maravilha, queridona. Vai que vai e finaliza essa costura, tá? Realmente, ó, se você fizer esses tracejados bem próximos um do outro, não unidos, né, mas próximos, você nem vai precisar uni-los depois, já vem com a costura direto, se baseando no pé calcador, vai facilitar ainda mais o seu processo de costurar, tá? Finalizei as duas costuras, formando o canal por onde vai passar os cordões. Então, olha, repara bem que ela não fica uma costura super perfeita, porque eu não segui um molde, né? Mas isso não é o mais importante. Ela precisa ficar
o mais redonda possível, o mais circular possível, lembrando da distância de 1 centímetro. Olha desse lado como ficou, ela fica aparente mesmo, tá? Qual é o próximo passo? Bom, aqui, olha, eu só quero te mostrar que eu comecei a costura com retrocesso no mesmo lugar. A costura de baixo, eu comecei bem aqui, olha, nessa divisão aqui, nessa costura da divisória. Então, eu fiz o retrocesso, finalizei com retrocesso e a segunda costura também. Então, ficou retrocesso com retrocesso. E só por questão de padrão mesmo, de acabamento, eu vou fazer, vou me basear por esse retrocesso aqui. Então, eu viro a minha peça, o retrocesso tá aqui, olha, e ele ficou casando bem com a entradinha aqui, né? Olha, tá vendo? Esse vinco aqui. Então, eu vou dobrar ao meio esse tecido, essa peça, perdão, desse jeito aqui. Então, olha só como ficou. As duas partes, as duas entradinhas, na mesma linha, né? As duas entradinhas. Então, eu marco com a caneta fantasminha no canal, marco, faço um risquinho do outro lado também, dentro do canal, tá? Assim, olha. E aqui eu vou entrar com o meu desfazedor de costura ou com uma tesourinha bem afiada, com muito cuidado, tá? Eu vou pegar só o tecido de topo, cuidado para não furar o outro lado, tá? Então, vem aqui com cuidado. Tem que ser um desfazedor de costura bem bom, tá? Para poder fazer esse cortezinho. Ou então, uma tesourinha bem afiadinha. Então, faz lá um cortezinho, sem chegar na costura, importante, tá? Não vai chegar na costura. Dos dois lados, ó, eu fiz aqui já. Deixa eu aumentar aqui para você visualizar bem. Olha. Tá? Fiz esse lado. Um lado. Acho que é assim melhor, né? Peraí. Acho que não, assim mesmo. De um lado e do outro. Então, qual que é a intenção? Fazendo essas marcaçõezinhas, que eles fiquem na mesma posição, na mesma direção, aqui, ó, tá vendo? Então, um tá aqui, se eu pegar uma régua e colocar aqui, eles vão estar alinhados. Essa é a expressão correta, alinhados. Por aqui é que vai entrar o meu cordão. Na verdade, os meus cordões, porque são 2 cordões. Eu já queimei a pontinha, eu tenho aqui um grampo de cabelo, porque tem o passador de elástico, que também faz esse trabalho muito bem. Só que o meu, ele é muito largo, a cabecinha dele não passa aqui. Então, eu vou utilizar um grampo de cabelo. Dei um nó bem forte aqui e vou passar um cordão por essa abertura. Só uma coisa, essa abertura, ela tende a dar uma desfiadinha. Eu gosto, depois que eu passei os cordões, de passar uma cola pano, só para dar uma seladinha, tá? Mas não se preocupe, porque não vai desmanchar essa costura, não vai danificar a sua peça, tá? É só fazer um cortezinho bem caprichado. Então, eu vou entrar aqui com o cordão, vou passar esse cordão por todo o canal e vou sair com ele aqui, no mesmo buraco por onde eu entrei. Conforme você for passando o seu cordão, aqui, ó, já cheguei no outro corte, eu não vou sair nele, tá? Você vai já, olha, esticando aqui, distribuindo, né? Para que a sua peça, ela não fique toda sanfonada, porque vai dificultar o seu trabalho. Então, você já vai, olha, espaçando aqui o seu tecido, né? Não deixando ele tão franzido. Deixa para franzir só no final, tá? Essa é a dica na hora de passar o cordão. Mas também não vai espaçar tanto a ponto desse cordão se perder lá dentro novamente, que foi o que aconteceu comigo. Mas se isso acontecer, é só tirar ele e passar novamente. Então, aqui, olha,
eu saí pelo mesmo buraco por onde eu entrei, com o cordão. Tira o grampo, desfaz o nozinho e prende aqui já com um nó, olha. Já faz um nozinho aqui para ele não se soltar lá dentro novamente. Então, deixa o nozinho aqui. E aí, você dá uma ajeitadinha, olha. Só para você se localizar onde você vai passar o outro cordão, que é na outra abertura. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Dou um nozinho aqui. Entro com ele por aqui. E passo em toda a volta e saio com ele por aqui também. Qual que é o cuidado que eu preciso ter? Na hora de você enfiar o grampo, toma o cuidado para ele não puxar junto o cordão que já está lá dentro, porque depois dá um trabalho, tem que tirar tudo. Então, você muda a posição dele, não vai assim. Vai com ele em pezinho e margeando a costura, de modo que ele não arraste o cordão que está lá dentro. Na hora de sair com o grampo no outro buraquinho por onde eu entrei, cuidado para ele não enroscar também no cordão que já está lá dentro, tá? Então, tome esse cuidado, porque senão você puxa um, o outro tá enroscado, sai junto também, aí pode ficar um pouco confuso. Saí, então, com ele aqui do outro lado, dou um nozinho para ficar seguro e não se soltar. E aqui, olha, nessa pontinha, eu posso decorar com contas, pérolas, fica lindo colocar pérolas, viu? Ou fazer um fuxiquinho. Olha, essa daqui. Essa rosinha, sem comentários, né? Ficou assim, casou demais com essa peça. Eu sugiro você fazer a rosinha, viu? Ou um fuxiquinho, enche o fuxiquinho com plumante, vai ficar lindo. Ai, Raquel, quero colocar as pontinhas. Fica bonito também, tá? Capricha nesse acabamento. Não deixa só assim com o nozinho, não, porque empobrece a peça, né? Eu acho que a gente precisa decorar assim, tá? Então, olha, fiz o nozinho, né? Depois eu vou decorar com um botãozinho de rosa, que eu já ensinei você como fazer esse acabamento de botãozinho de rosa. Aí, você vai ajeitar aqui, né? Parece um chapéuzinho, né? Olha que gracinha. E tcharam! Chegou o momento tão esperado, né? Vai ajeitando a tua peça. E aqui, olha, a mágica acontece, não é verdade? Olha, a gente puxa a cordinha, tem que funcionar. Aqui nessa hora, tudo tem que funcionar. Você vai puxando e vai ajeitando, ó. A primeira puxadinha é assim, para ela tomar forma, a gente precisa ajudar, né? Ajeita a sua peça bem bonita e vai puxando esse cordão. E olha só, que coisa mais graciosa, que é esse organizador fofura. Ficou lindo demais, né? Olha como o tecido faz a diferença. Na hora que você for colocar aqui o penduricalho, pode ser um botãozinho de rosa, né? Um fuxiquinho. Você vai alinhar bem esse cordão. Não deixa um maior e um menor, não. Deixa ele bem alinhadinho aqui, tá? Vamos abrir novamente. Olha que coisa linda, né? Fecha bem. Vamos finalizar aqui com o nosso laçarotinho aqui, olha. Quando a gente faz voltado pra gente, é sempre mais fácil, né? Olha, dá um laço. E está pronto. Olha, não tem como não se alegrar e botar um sorrisão na cara, olhando para uma peça maravilhosa como essa. Fala a verdade. Quero ver você costurando muitas desse organizador.
Esse daqui, amarelinho, olha, eu fiz ele num tamanho um pouquinho menor. Mas para você, esse maiorzinho. Inclusive, você pode reduzir o tamanho dos círculos, né? E fazer ele maior do que esse, menor, menorzinho ainda do que esse. Você pode testar aí as possibilidades, né? Lindo mesmo, uma graça. Aqui você também pode costurar um bordadinho para dar acabamento, uma rendinha. Esse bordadinho pode ser agora na finalização ou antes de costurar os 2 círculos. Você pode deixar a sua peça com a tua cara, seu organizador fofura, tá? Olha, eu espero que você tenha gostado tanto dessa aula quanto eu gostei. Eu amei ensinar essa peça para você, fiz com muito amor, que você tire bastante proveito dela. Um grande beijo, com muito amor para você e até a próxima aula. Tchau, tchau!